Se você percebe que as coisas é sempre mais difícil para você, se você tenta de tudo, acorda cedo, dorme tarde, faz o seu melhor, ora, jejua, adora a Deus de coração, mas no final parece que nada surte efeito, sentindo que o mundo está contra você, saiba que tudo isso é um forte indício que você é um escolhido. Parece que existe uma barreira invisível na sua frente. Você abre uma frente de trabalho, começa um projeto novo ou tenta uma parceria, mas a coisa trava, sem explicação lógica. Não é falta de talento, é uma sensação estranha de que a mão de Deus está segurando a sua prosperidade de propósito, impedindo que você avance no tempo que você mesmo planejou. Lembra dos discípulos de Jesus que passaram a noite inteira no mar e não pegaram um peixinho sequer? Eles eram profissionais, conheciam cada canto daquelas águas e tinham o melhor equipamento da época. Mesmo assim, voltaram com as redes vazias. O esforço técnico deles foi total, mas o resultado foi zero, deixando apenas o cansaço e a frustração de um barco leve demais. Muita gente adora aquele papo de que você só depende de si mesmo para vencer, mas para quem é escolhido, a regra é outra. Deus costuma paralisar a nossa própria força justamente para a gente não sair por aí se achando o gênio da lâmpada. Ele esvazia o nosso braço humano para que lá na frente ninguém tenha dúvida de quem realmente fez o milagre. O pior é quando bate aquele sentimento de injustiça que Asaf descreveu no Salmo 73. Você olha para o lado e vê gente que não quer nada com Deus vivendo uma vida maravilhosa e próspera. Dá uma revolta interna ver pessoas desonestas subindo na vida, enquanto você, que tenta ser correto em tudo, continua enfrentando tempestade atrás de tempestade sem nenhum alívio. É um contraste que dói na alma. O ímpio parece estar sempre saudável, com as contas pagas e sem nenhuma preocupação, enquanto o escolhido vive atribulado e cercado de problemas. Você começa a se questionar se vale a pena ser fiel, já que o caminho de quem ignora a Bíblia parece muito mais fácil e pavimentado do que o seu deserto particular. Mas a ficha de Asaf só caiu quando ele entrou no santuário. Ele percebeu que o sucesso dessa gente é como um terreno escorregadio que termina em queda livre. Enquanto isso, o escolhido pode estar passando aperto, mas está sendo segurado pela mão direita de Deus. O que parece atraso é o cuidado de quem não quer te ver despencando na frente. Existe uma diferença gigante entre o sucesso que o mundo aplaude e o processo que Deus faz com quem ele marca. O sofrimento que você enfrenta hoje não é um erro de percurso, é um filtro de caráter. Deus está limpando as suas motivações para garantir que quando você chegar onde Ele planejou, o seu coração ainda seja dele e não do dinheiro. Agora, vamos falar de um assunto que mexe com muita gente: a solidão. Não estou falando de traumas de infância, mas de uma seleção natural que Deus faz nas suas amizades. Quando o chamado aperta, o círculo de pessoas à sua volta diminui drasticamente. É como se Deus estivesse passando um pente fino nos seus contatos e em todos os seus relacionamentos. Você começa a trabalhar numa empresa nova e começa a perceber que do nada, sem você ter feito nada de errado, as pessoas da sua equipe começam a ter raiva e inveja de você. Começam a te caluniar e a sabotar seu serviço. De repente, os convites para festas e eventos param de chegar. A verdade é que as frequências não batem mais. Quem tem o Espírito Santo não acha graça nas mesmas piadas ou ambientes onde Deus é ignorado. O isolamento que você vive é um sintoma de santidade, que significa separação. Ser excluído dói, mas pensa na exclusividade da companhia que você ganha quando fica sozinho com Deus, ou na comunhão com outros irmãos que Ele põe no seu caminho. Para com essa mania de querer ser popular. Os maiores profetas da Bíblia eram figuras isoladas. Deus está usando essa solidão para forjar em você um líder incorruptível, imune à necessidade de aprovação alheia.
pensa no conceito de vaso de honra. Vasos caros ficam guardados em lugares reservados. Você está sendo guardado por Deus, porque o seu uso será para algo muito maior do que imagina hoje. Porém, antes de assumir que todas as portas fechadas são apenas o processo de Deus, é fundamental fazer uma autoanálise honesta. Existe um fator silencioso que trava não só as bênçãos, mas impede até que as suas orações sejam ouvidas: o pecado oculto. A palavra é clara em Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se há pecados escondidos na sua vida, o céu se fecha. Não confunda o peso de um chamado com a paralisação gerada por manter um erro em segredo. Se você já sondou o seu coração, se arrependeu e está com a consciência limpa diante de Deus, então mude sua perspectiva. Olhe para as suas últimas falhas com outros olhos. Analise cada projeto que não deu certo e tente enxergar o livramento que estava escondido ali. Muitas vezes o que você chamou de derrota foi Deus te arrancando de um caminho que te destruiria lá na frente. O fracasso de hoje pode ser a proteção que garante a sua integridade no futuro próximo. Veja o exemplo de José no Egito. Ele foi jogado num buraco, vendido como escravo e depois esquecido numa prisão. Esse isolamento foi o mestrado que ele precisava para governar uma nação inteira. Sem o silêncio da prisão, ele não teria a estrutura emocional para lidar com a pressão do palácio. O esquecimento de ontem é a preparação para o governo. Só que tem uma armadilha perigosa no meio desse caminho: a murmuração. Sabe aquele hábito de reclamar de tudo e achar que a vida é uma desgraça? Isso é um abismo. Olha o que aconteceu com o povo de Israel no Êxodo. Eles tinham a promessa, mas a reclamação constante fez com que um deserto que deveria durar apenas 11 dias virasse uma sentença de 40 anos, travando o avanço de uma nação inteira. Fica o alerta: se você gasta o seu tempo choramingando pelas portas que se fecharam, acaba ficando cego para a lição que o deserto quer te ensinar. Quando você reclama do seu processo, está dizendo para Deus que Ele não sabe o que está fazendo. Isso interrompe o fluxo da bênção e te mantém preso num ciclo de frustração. Pare de olhar para o que deu errado e tente entender o que Deus quer. O segredo é trocar a queixa pela linguagem do reino. Comece a agradecer de verdade por tudo que Deus está evitando ao não deixar você entrar em certos lugares agora. Se a porta não abriu, é porque o que tem lá dentro não serve para você ou ainda não é o seu tempo. Aprender a descansar no não de Deus é maturidade espiritual pura. Tenha resiliência e aceite o peso da glória que Deus quer colocar sobre você. Isso exige que você abra mão das vaidades e da necessidade de ser entendido por todo mundo. O caminho do escolhido é estreito e pouca gente consegue caminhar nele. Não peça desculpas por ser diferente ou por não estar onde todos estão. O seu destino é outro patamar. A bênção ainda não chegou porque você ainda está sendo preparado. O que Deus tem para a sua vida é tão grande que o esforço humano sozinho jamais conseguiria alcançar. Descanse na certeza de que o treinamento de deserto está acabando e que a marca que você carrega é a garantia de que o final dessa história será para a glória dele.